Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas e Mensagens de Emmanuel. Hoje teremos a 15ª mensagem do livro Pão Nosso, mensagem que traz uma grande e importante lição para todos nós. O título: Pensamentos, um belo texto em que Emmanuel enfatiza como nossas mentes moldam a realidade, destacando ainda a necessidade da sua renovação e da busca pelo bem. Veremos que Emmanuel abre o texto com importante citação do Evangelho de Paulo. Mas peço-lhes agora um instante para juntos, mais uma vez, compartilharmos deste primoroso banquete espiritual e nossas considerações ao final. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Emmanuel abre esta importante mensagem, Pensamentos, com a seguinte citação extraída do Evangelho de Paulo, encontrada em Cartas aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, em que ele diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Segue então Emmanuel. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Adverte o autor: renovar pensamentos não é tão fácil assim como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício de coração. Justifica ainda explicando o nobre espírito. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. E segue Emmanuel: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade ou extinção. E pontua: o conselho de Paulo aos Filipenses
apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Vejam que texto sublime e profundo que Emmanuel nos concedeu aqui. Permita-nos agora algumas breves considerações que faremos na forma de resposta a duas questões que veremos. A primeira delas é: quais são os principais desafios para renovar nossos pensamentos conforme discutido no texto? E em nosso pensar é possível subtrair dele pelo menos 5 desafios. O primeiro deles seria a capacidade de renúncia. A renovação do pensamento exige que a pessoa esteja disposta a abrir mão de velhos hábitos e crenças que podem não ser benéficas. E essa renúncia pode ser difícil, pois envolve deixar para trás comportamentos e padrões de pensamentos familiares. O segundo desafio, e com certo nível de exigência, é a dominação de si mesmo. Controlar os impulsos e emoções é essencial para a transformação mental. Isso requer um esforço consciente e constante para manejar as reações e a forma como interpretamos as experiências. Um terceiro desafio que extraímos do texto consiste em trabalho e sacrifício. A verdadeira mudança não é instantânea. Ela demanda trabalho árduo e muitas vezes sacrifícios emocionais ou sociais. Isso pode ser desafiador no dia a dia, onde as recompensas da mudança não são imediatamente visíveis. Já um quarto desafio, e este é realmente grande, e que muitos perdem, muitos desistem, é a superação de obsessões mentais. Muitas vezes os indivíduos acreditam ter mudado seus pensamentos ao apenas alternar a forma como se expressam verbalmente, mas as perturbações e os problemas subjacentes podem persistir. Reconhecer e enfrentar estas questões internas é um desafio significativo. E, por fim, um quinto desafio é o cuidado contínuo. Após iniciar o processo de renovação, é necessário um cuidado contínuo com os pensamentos. A mente deve ser constantemente nutrida com ideias e reflexões positivas, e o que requer disciplina e mindfulness. Mindfulness, para quem não conhece o significado dessa palavra, hoje em dia tão utilizada, é o mesmo que a atenção plena, ou seja, estar com a mente, com a atenção totalmente focada no presente, onde a vida realmente acontece. O passado é apenas lembrança e o futuro é uma mera possibilidade em constante mudança, em constante mutação, pois depende exclusivamente do presente. Estes desafios refletem a complexidade da mudança do pensamento e a necessidade de um compromisso profundo com o autodesenvolvimento. Já o segundo questionamento é: como a mensagem do apóstolo Paulo pode nos ajudar no dia a dia? E ao buscar essa resposta, extraímos do texto pelo menos 5 diferentes maneiras, 5 diferentes ações, comportamentos. O primeiro deles é o foco positivo, a exortação para pensar em
tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável nos convida a nos concentrar nas qualidades positivas da vida e das pessoas ao nosso redor. E isso pode ajudar a melhorar o nosso estado emocional e a nossa perspectiva em relação a desafios diários. Um segundo comportamento, cultivo de virtudes. Ao nos lembrarmos para pensar nas virtudes, somos incentivados a cultivar essas características em nossas interações e decisões. Praticar a honestidade, a bondade e a justiça em nossas ações não é só melhorar o nosso caráter, mas também melhorar as relações interpessoais. Já um terceiro e importante comportamento é a transformação pessoal. Vejam que a mensagem inspira um esforço consciente para a transformação interna. Quando olhamos para o lado positivo das situações, podemos encontrar soluções criativas para problemas e nos afastar de pensamentos negativos ou autodepreciativos. Um quarto e igualmente muito importante comportamento é o desenvolvimento espiritual, pois aplicar os ensinamentos de Paulo de Tarso, somos levados a refletir sobre questões mais profundas da vida e a buscar uma conexão espiritual. Isso pode agregar um propósito maior às nossas ações diárias e fomentar também um sentimento de paz interior. E por último, e não menos importante, em verdade e decisivo, é a resiliência. A prática de manter uma mente positiva e resiliente, como sugerido por Paulo aos Filipenses, pode aumentar nossa resiliência diante das dificuldades. O foco em aspectos construtivos pode ajudar a lidar melhor com os estresses e desafios cotidianos. Essas aplicações práticas da mensagem podem proporcionar um guia para viver de uma maneira mais consciente, alinhada com valores espirituais e éticos, promovendo o bem-estar e a harmonia em nossas vidas. Muito bem, meus amigos, ficamos por aqui. A nossa gratidão por nos ouvirem, nos assistirem, nos acompanharem nesse trabalho colaborativo que fazemos de trazer estes belos textos de Emmanuel registrado nessa primorosa e singela obra, que é o Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se gostaram, deem o seu like para o algoritmo ampliar a sua divulgação na internet. Compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles que entendam a necessidade de ouvir o conteúdo desta mensagem. Até a próxima sexta-feira e o meu carinhoso desejo de abençoado final de semana a você e aos seus. Até lá.